Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 136 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. E módulo 4, Política. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas. Estão à venda no site www.leonardobragaflores.com, esse site que aparece para você em cima. E você é o nosso convidado a adquirir este material. Bom, direto aí então, no conteúdo da aula de hoje, já aparece para você aí, na aula passada, nós estudamos o ser. Na aula 135 de Metafísica, nós estudamos o ser. Agora nós vamos estudar o não ser. O não ser. Então, em frente, já aparece para você aí um conceito que a gente montou de não ser. Pessoal, de antemão, antes de entrar no conceito propriamente dito de não ser, de tudo, caso você tenha ouvido, participado de alguma aula, de algum escrito, de algo escrito, já tenha visto algo escrito sobre não ser, já vai se desprendendo de qualquer linha que tenha se apaixonado ou pré-conhecimento, vamos dizer assim, sobre isso. Tá legal? Porque, pessoal, tanto em relação ao ser, quanto em relação ao não ser, quanto à própria filosofia, não há um conceito pré-definido, estabelecido dentro de filosofia, ser e não ser, e o próprio conceito de filosofia não é unânime. Não é unânime. Não há um conceito só, mas há conceitos, como diz lá o Silvio Galo. Não há um conceito, mas há o quê? Conceitos. E vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com a parte de conceito. A gente já começa no conceito, não é? O cara entender aquilo e acaba resolvendo, no mais de 90% das questões de Enem, pré-vestibular e até dos concursos, o conceito nosso. Bom, então vamos lá, direto aí, o não ser, no grego, me-on. Percebe que o on, você já aprendeu na aula anterior, que é o ente, É o ente. O on é o ente. Vamos devagar aqui. Olha aí, ó. O ser, nós vimos pela aula anterior, que não se refere exatamente ao ente, Ente é uma coisa, ser é outra. Mas você vê que na origem do conceito aí do não ser, as nomenclaturas estão fundidas. Então, o não ser do grego me-on, no latim non ens. Então, assim como o conceito de ser, é o que eu estava falando, vai variar conforme o entendimento dos filósofos. Sacou, pessoal? Assim como o entendimento do não ser, do ser, ele vai variar como? De acordo com o que os filósofos interpretam sobre aquilo. Joia? Tranquilo? Até aí foi? Então não há um conceito definido. A não ser é isso. Não ser também é uma grande questão? Podemos dizer que não. Porque ele é trabalhado na metafísica. Grande questão, a gente entende aí como o quê? Como o amor, como a intuição, a felicidade. Beleza? Grandes questões que realmente é uma indagação que vai acompanhar. Agora, o ser e o não ser foi bem trabalhado aí pelos filósofos. Eles trabalharam com genialidade nos seus conceitos. Você aceita um café? Já estamos começando com o café, Bom, então é isso. No entendimento, varia conforme o entendimento dos filósofos. Você entendeu isso, cara? Bom, sem uma definição fixa, sacou? O que de antemão passou a ser
passou a ser uma questão dificílima de pontuar. Percebe? De antemão, passou a ser uma questão dificílima de pontuar ou de conceituar. Sem risco de se afirmar que é quase um imbróglio. É quase um imbróglio isso, cara. Por quê? Porque vai ficar, se você quiser ficar conceituando, eu vejo uns caras aí na internet, não estou criticando ninguém especificamente, tranquilo? Porque aqui a gente não vai fazer isso, de forma alguma. Mas eu vejo uns caras na internet, vários, que ficam ali com divagações em cima dessas coisas que os filósofos já falaram. Só que ao invés dele pegar aquele filósofo e trabalhar em cima dele e comparar os filósofos, não, ele fica divagando ali. Ser ou não ser, não sei o que. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão do ser ou não ser, eis a questão. Aonde nasceu isso, não é? Então, cara, não vamos embolar o que já é embolado. Vamos desenrolar, tranquilo? Beleza? É o convite para esse momento. Então vamos prosseguir. Todavia, reunindo os melhores manuais, olha aí, ó, e em apertada síntese, diríamos que, em linhas gerais, e não a síntese minúscula, o não ser é o ato, é uma ação, assim como o ser também é. Finito, diviso, limitado, de privação, contradição e negação ontológica do ser. Ficou ótimo aí, não ficou não? Isto é, aquilo que transita numa via de mão dupla, em sentido contrário, mas simultâneo ao ser. Então, pessoal, preste atenção, não vai dar para entender, pelo menos compreender o não ser, se a gente não compreender o ser. Tranquilo? Então é uma via de mão dupla, ó. Mão dupla. Olha lá. Olha aqui, ó. Ó. Aqui. O ser tá vindo para cá, ó. Beleza? Eu tirei a mesa digitalizadora dessa posição. Vou voltar lá para a posição normal, ver se melhora. Ah, tá. O ser tá vindo para cá, ó. E o não ser, aí, ó, tá vindo para cá. Você não dá para ir. Os dois estão na mesma via, ser e não ser. Não dá para entender o não ser sem o ser. É uma condição sine qua non, pelo menos de entendimento. De existência, pode ser também, tá? Mas vamos em frente. Em outras palavras, o não ser se perfaz no espelho inverso da lacuna ou ausência do que não é. Então, o não ser, ele nasce, ele se perfaz, ele se fortalece no buraco, na lacuna do que não é. O não ser, na verdade, ele não é. Sacou aí, cara? O não ser, na verdade, ele é ou não é. Sendo assim, o ser seria uma condição indispensável, ou seja, a gente fala em latim sine qua non, uma condição sine qua non é sem a qual não há, sem a qual não. Sine qua non, essa expressão aqui, significa sem a qual não. Ou seja, o não ser, o ser é uma condição sine qua non do não ser. Joia? O ser, na lógica, ele é o antecedente e o não ser, o consequente. Beleza? Tranquilo? E aí nascem as condições necessárias e suficientes que a gente vai ver lá na lógica. Pelo menos na lógica, mas aqui nós estamos na metafísica. Para o não ser. Então, o ser é uma condição sine qua non para o não ser. Destacamos que há uma corrente. Aí vai mudar agora o entendimento. Vai mudar a corrente agora. Vai mudar. Vamos lá. Há uma corrente. Destacamos que há uma corrente que iguala o conceito de não ser ao nada. Professor, uma pergunta. Não ser é o nada?
Percebe, gente? Há uma corrente. Há uma corrente. Isso é apenas uma vertente, dizendo que o não ser é o nada. Para mim, para descomplicar, veja só, não dá para afirmar, né? Não dá, gente. Para querer descomplicar ou dizer que é, não poderia dizer isso não, tá? Porque até o nada é alguma coisa, né? Até o não ser é alguma coisa. Eu me filio a essa linha. Já já vamos chegar lá. Calma aí, cara. Não embola o meio de campo. Ser e não ser. Os dois estão o quê? Na mesma via, só que em sentidos o quê? Contrários. Beleza até agora? Aprendeu? Joia? O não ser, ele é o quê? Finito, diviso e limitado. Ele priva, ele nega o quê? O ser. Até aí foi? Tranquilo? Joia. Bom, então vamos em frente. O não ser é a mesma coisa que o nada? Veja, há uma corrente que diz que é isso, né? O nada, o nihil est em latim. Nada, nihil est. Dizendo simplesmente que ele não existe. É isso aí. Ele é o nada, ele não existe. O não ser, para essa corrente, diz: olha, o não ser é o nada. Ele não existe. E não pode ser pensado também. Ó. Não existe e também não pode ser pensado. Mas a outra corrente, ó, um segundo entendimento, vai dizer que o nada, ou seja, o não ser, existe. Mas não pode ser o quê? Pensado. Uma vai dizer que ele não existe e não pode ser pensado. Outra corrente vai dizer que ele não existe, mas pode ser o quê? Pensado. Outra, aí no caso ele existe, mas não pode ser pensado. Ele até existe, mas não pode ser pensado. Daqui a pouco nós vamos ver os exemplos. Bom, existe ainda uma terceira corrente que vai dizer que o nada é uma pessoa. Olha só, gente, o não ser, o nada é uma coisa melhor. Portanto, o que? Existe. Então, veja só, preste atenção. Há uma terceira corrente que vai dizer que o nada é uma coisa e esse nada existe. Eu me filio a essa aí. Tranquilo, gente? O nada, para mim, é alguma coisa e o nada existe. Isso se opõe ao que Agostinho falou, né, cara? Vai de encontro. Mas eu não vou justificar agora o porquê que eu acho isso. Porque agora não interessa o que eu acho. Interessa o que a gente precisa estudar. Tranquilo? Vamos em frente? Prefiro, no caso agora, concluir essa parada aí, superar as contradições, ou seja, para a gente não ficar nesse imbróglio aí, e inevitáveis labirintos, entrar nesse buraco sem fim, apresentando argumentos claros, consagrados e robustos, ou seja, da nossa literatura, dos nossos manuais. E aí eu trouxe aqui o Castro Neri, trouxe aqui o Lopes de Matos, que é dicionário, o Miguel Reale, mais alguém, e o Bochensky. 4 argumentos de autoridade, cara. Agora, se tem um cara ali na internet falando uma coisa só querendo, enfim, não vou nem comentar, cara, esses caras que eu vejo aí, tá? Tem uns caras aí meio chato, mas não vou me prender esse maluco aí não. Medíocre demais. Veja só, se ele lançar um livro, eu vou lá, estudo o livro dele e cito aqui. Sem problema nenhum, na humildade. Tranquilo? Bom, vamos lá. Castro Neri. O Castro Neri vai dizer que o não ser é a mesma coisa que nada. Olha só isso, cara. Você quer comparar um intelectual desse aí com um outro ali que, né, fica ali só flertando com o internauta no Instagram. Veja, a mesma coisa com o nada. Que o nada. Primeiro conceito. Vamos para o próximo conceito, do Lopes de Matos. O que é o não ser? É a ausência do ser. Combinando aí, né? A ausência do ser. Só que em outras palavras, tranquilo? O Miguel Reale vai dizer que além do ser,
Ó, há o nada, ou seja, o não ser. Beleza? Que em última análise é o modo negativo de ser. Em última análise. Ou seja, olhando o fim da trilha, o que é o não ser para ele, para o Miguel Reale, que existe? Beleza? Não é o Reale antissérie não, pessoal. Antissérie não é. Aqui é outro autor. É o Miguel Reale, tranquilo? Inclusive é autor de direito jurídico. Ele escreve sobre um monte de coisas, né? Dentro delas eu gosto vários pontos lá do livro dele eu já estudei e trouxe para nossas aulas. Além de ser ao nada, além do ser ao nada, que em última análise é o modo negativo de ser. Pronto. Pois quando dizemos que algo não é, estamos concomitantemente afirmando o quê? Que é. Por isso que eu falei que eles estão o quê, gente? Quando eu estou dizendo que uma coisa não é, já estou dizendo que ela é. Quando eu estou dizendo que é, já há algo que não é. Tranquilo? Joia? Fica na aula de hoje, tem umas coisas bem legais pra gente examinar aí. Tem umas provocações filosóficas daqui a pouco, já. Mais um café aí, cara. Bom, vamos aí pro próximo conceito, prosseguindo, né? Ainda no dele, né? Ainda do Miguel Reale. Sendo o problema do nada um dos mais intrincados temas ontológicos comportando múltiplas respostas. Excepcional a explicação aí do Miguel Reale. Excepcional. Como esse autor, né? Por fim, uma opinião um pouco diferente, agora, é a do Bolchenski. Me amarro nesse livro, cara. Fininho, mas maravilhoso. Vamos ver? O nada é um ente de razão. Veja, o nada é um ente. Então, para ele existe. De razão. Uma representação. Uma imagem ideal de ausência do ente real. Ó, o ente real é o ser. Né? O ente real é o ser. Para ele. Dá para ver, né? Que o ente real é o ser. Beleza? O nada, ou seja, o não ser, é um ente de razão, uma representação com a imagem de ausência, ou seja, negativa. Uma imagem negativa do quê? Negativa do não ser. Pronto, só isso. Existe, mas é a negação do não ser. Excepcional o conceito aí do Bolchenski, ficou muito bom. Todos esses conceitos eu montei lá o nosso para ficar essa coisa robusta que você está vendo aí. Beleza? Mudando agora de assunto, mas permanecendo no não ser, olha essa questão, olha esse negócio aqui. Mas começa assim, ó. E a tão conhecida frase, ser ou não ser, eis a questão. Olha aqui, ó. Ser ou não ser, eis a questão. E a tão conhecida frase, ser ou não ser, eis a questão. Quem inventou isso aí, pessoal? Você sabe? Foi algum filósofo? O que você acha? Bom, vamos ver agora. Apesar de parecer ter sido construída por um filósofo, ela não foi. Essa frase aí não foi construída por um filósofo. Na verdade, ser ou não ser, eis a questão, né? Na verdade, a mesma faz parte de uma peça de teatro. Pô, professor, fala sério. Caraca, mano. É sério. É sério. Essa peça de teatro é denominada Hamlet. Hamlet, né? Cujo autor é o dramaturgo. Porra, cara, aí tem que já ter ouvido esse nome aí, né? William Shakespeare. William Shakespeare. Então ele construiu essa peça. O Hamlet era um rei, né? Que, veja só, vive uma série de angústias na história. E essas angústias levam as questões ligadas lá à sucessão de trono, né, homicídios e por aí vai. Essas dificuldades, vamos dizer assim, sofridas na vida, né, no caso lá, na vida do rei Hamlet, inspirou aí, no caso, nessa construção, não é mitológica, mas nessa construção, nessa peça meio que fantasiosa, né, de uma construção alegórica, né,
fez com que refletisse sobre coisas metafísicas e também ligadas aí ao ente, ligados aí ao ser, né? Ligados aí à ontologia. Bom, vamos aí prosseguir então. Trata-se de uma narrativa trágica, porque tem homicídios, no final também o Hamlet morre, por aí vai. De natureza existencialista porque, veja só, a existência ali é colocada. Daqui a pouco acho que eu trouxe o recorte aí do livro, tá? Do Hamlet, daqui a pouco a gente vai ler. Trouxe sim. Você vai perceber, cara, como é que, né, a angústia do questionar se eu existo ou não existo. Então, essa angústia, né, do indivíduo ter que decidir se é melhor morrer ou é melhor viver e enfrentar os problemas. Nesse sentido, tá legal? Em que o rei dinamarquês Hamlet reflete sobre a identidade e o sentido metafísico da vida. Então há esse caráter existencial aí na peça. Por isso essa expressão ser ou não ser, eis a questão que ele solta lá, né? Que ele escreve lá. O enredo nos desafia a interrogar e refletir sobre a existência humana. Quanto ao que seria melhor nas seguintes situações: se vale a pena existir, é o que eu falei, e enfrentar a vida de frente com os seus desafios, sofrimentos e angústias, ou, veja, eu enfrento a vida, ou é melhor não existir e se excusar dessas questões, ou seja, dos desafios, sofrimentos e angústias. Por conseguinte, dessa reflexão de natureza metafísica resultaria a angústia de, em tese, ter nas mãos a liberdade da consciência, escolha e a responsabilidade em relação ao próprio destino. Então o indivíduo, veja só, para ele vem a angústia de ter nas mãos dele a liberdade, a consciência e a escolha da responsabilidade em relação, em tese, né, desconsiderando aqui a presença, vamos dizer assim, de divindade, né, em tese, o indivíduo para o existencialismo, porque o existencialismo ele é ateísta, mas pelo menos o de Sartre, outros não vão ser. Depois nós vamos estudar isso, trabalhar isso, né? Mas a tendência é, né, crer nessa questão do livre-arbítrio, em que o indivíduo tem plena liberdade, tem total liberdade ali de assinar a sua própria sentença no planeta. Basicamente é isso, pelo menos para o existencialismo do Sartre. Mas depois nós vamos estudar todos eles, tá? E vai ver que não é bem desse jeito, né? Tem outras interpretações. Mas o Sartre foi maravilhoso, né? Bom, os tipos de ser. Os tipos de ser. Trouxemos aí os tipos de ser, trazido lá pelo Kant, né? Vamos lá. Quanto ao nível de supressão, né? Os tipos de não ser, melhor, né? Os tipos de não ser. Porque o não ser é a supressão do ser. São 4 os tipos de não ser, dos quais chamou o Kant de tabela do nada. Tabela do nada. Tabelle de nichts. Está no latim também, né? Ou no alemão, se eu não me engano. Está no alemão isso. Tabelle de nichts. Né? Deve-se ler assim. Né? Tabelle de nichts. E os 4 tipos de ser é o negativo, o privativo, o de razão e o imaginário. Depois eu vou consultar se isso aqui está no alemão. Eu ponho aqui que eu gosto de colocar. A maioria dos livros põe lá, né, só a expressão. E às vezes você não sabe quando é uma ou outra, se é da língua inglesa, se é alemã. Isso para mim interessa. Eu tenho colocado isso nas apostilas, né, mas isso me parece uma expressão alemã, até porque vem do Kant, né? Então, sei. Bom, tabela de Nietzsche. Mas isso não vai interessar também agora, cara. Foda-se essa porra aí. Você tá entendendo? Que tem cara que fica nessa... Ai, caraca. Ai, aquele babaca no quartinho ali. Porra, lendo aqueles livrinhos otário de filosofia. Vá se fuder, porra. Vá produzir alguma porra aí, porra. Filosofia pra você viver melhor. Filosofia pra você... Tá legal, cara?
sair mesmo e viver, pô. É isso aí que para isso que é filosofia. Vamos em frente. Então, os tipos de não ser. Vamos em frente. Negativo, o nihil negativum, perdão, como é que se lê isso em latim? Né? Nihil negativam, se eu não me engano se lê assim em latim, né? O nihil negativam refere-se à produção de conceitos contrários sobre o ser. Então aqui o foco no negativo é o conceito contrário. Basta ter um conceito contrário. Exemplo aqui, dia e noite. Aí, ó, conceitos contrários. É o nihil negativam, o negativo. Tá? Quente e frio são conceitos contrários. É o não ente negativo. Tranquilo? Outro não ente negativo é vida e morte. Beleza? Vamos em frente. O não ser agora privativo. O nihil privativam, ou nihil privativum, né? Bom, enfim, né? No latim, interessa como vai pronunciar essa porra também, foda-se. Vamos em frente. Ocorre a subtração de determinada qualidade do ser. Peguei um cara na internet esses dias, vi o cara que o professor de filosofia tinha que falar 10 idiomas para ele dar uma aula. E tinha que ter viajado para vários países e falar várias línguas. Porra, vai se fuder, mano. Vou até parar aqui a aula, vou tomar um café, velho. Não fode, porra. Não fode pra tu aí, porra. Não fode o batalhão, como diz, porra. Não vou dizer quem é. Aqui é geral, porra. Se tiver alguém falando essa porra, foda-se. Mas, porra, tá de sacanagem, né, mano? Tu tá de sacanagem, né? Deve estar de sacanagem. É igual aquele cara que vai dar aula de direito penal que tem que saber alemão, né? Porra, porque lá tem várias expressões em alemão no direito penal. Várias expressões em alemão. Né? Tirado do alemão, trazido para o direito penal. Enfim. Cara, não fode, mano. Não fode mesmo. Aí, ó, manda um café aí pra tu. Vamos em frente. O nihil, essa aula de não ser aqui, né, ficou porque o cara, porra, é isso aí, pra quebrar alguns caras que ficam, esses caras que ficam falando essas merdinhas aí, cara, por aí pela internet, né, valorizando demais não ser, valorizando demais o estudo não ser. O cara tá chamando todo mundo de burro, porra. Porque isso aqui não tem definição não ser. Nós estamos estudando, mas não tem definição. Essa é a verdade, né? Filosofia é aberto, é um conceito aberto, é números abertos. Bom, privativo, nihil privativam, né? Ocorre a subtração de determinada qualidade do ser. Então aqui o foco está na subtração. Aí, ó, na subtração. Vamos ver a subtração? Olha aqui, ó. Isso aqui que tu tem que entender, ó, verdade e falsidade. Percebe? Era a verdade. Subtraiu, retirou, né? Subtraiu, retirou, virou falsidade. Era coragem, virou o quê? Covardia. Percebe? Tranquilo? Vamos ver agora o não ser de razão. Não ser de razão. O ens rationis. Ou ens rationis. Ens rationis. Me parece que é essa a melhor pronúncia no latim. O ens rationis. Ens rationis é o que? Esse ente da razão, né? Diz respeito ao que pode ser pensado, ainda que não exista um objeto físico de fato. Veja, o não ser, de razão, pode ser pensado, mas aquilo pode nem estar lá. Mas você consegue pensar. Veja, não é imaginar. Não é imaginar. Não. O imaginar está embaixo. Beleza? É o não ser imaginário. É mais além, cara. Pensar, ele está dentro do cérebro, da cabeça, da atividade cerebral. Dentro das sinapses, cara. A imaginação não. É intuição. Ela vai, né? É muito mais abstrato a imaginação. Beleza? A razão. Raciocínio. Você consegue raciocinar. Ó, você consegue raciocinar aqui. Um exemplo aqui, ó. Sócrates está na praça. Você consegue. Você consegue pensar nisso. Você consegue. Sócrates está na praça. Você consegue pensar no Sócrates na praça. Ainda que não esteja, mas é possível. Eu escrevi até que imaginar a cena. É foda. Eu mesmo, né? Mas é possível o quê? Pensar. Pronto. Na cena. Pensar.
pensar na cena. Pensar a cena. É possível pensar, racionalizar a cena. É possível racionalizar, pensar nisso. Racionalizar. Fulano está no escritório. Veja só, não estou vendo ele. Mas eu posso, não é imaginar, pelo menos para cá, para a filosofia, eu consigo pensar, eu consigo racionalizar, eu consigo entender como ele está lá. Ele está sentado numa cadeira, escrevendo ou não, né? Vendo alguma coisa, trabalhando, fazendo isso ou aquilo. Sacou? Tranquilo? Beleza? Galera aí do não ser, tá beleza aí? Tranquilo? E aí vem o não ser imaginário, o nihil imaginarum, ou nihil imaginarum, né? No latim, aplica-se ao que é impossível de ser pensado. Olha aí, ó. Impossível. Aqui no imaginário, na imaginação, é o impossível de ser pensado. Eu não consigo raciocinar sobre aquilo. É isso aí. Indo além do limite da razão. Então ele sai da razão, o não ser de razão, ele só vai até onde a gente racionaliza. Beleza? O não ente imaginário vai além. E da experiência, ele ultrapassa também o campo da... ultrapassa o campo da experiência. Sendo um objeto vazio de conceito. Você não tem como dizer como é aquilo exatamente, o que é aquilo exatamente. Você sabe, veja só, de alguma forma você imagina que aquilo exista pela sua imaginação. Tá? Mas, veja só, é impossível de pensar aquilo. Por exemplo, é impossível de pensar o tempo. Pensa o tempo aí. Você não consegue. Mas imaginar, você imagina. Né? Você imagina o passado, você imagina o futuro, você imagina daqui a um minuto. Você imagina. Você imagina. Você imagina quando você morrer, para onde você for. Né? Você imagina. É o tempo. Né? O espaço. Né? Você não imagina como é o espaço. Existe uma metragem e tal, mas você... qual é o campo de imaginação desse delta S, desse delta T aí? Né? O delta S, delta T, lembra dessas coisas? Né? Delta T é o tempo, né? O espaço de tempo, e o delta S, o espaço, né? O espaço mesmo dentro lá do deslocamento, dentro lá da física. Você não imagina essa porra aí, cara. Não imagina. O amor. Aliás, você imagina, mas não pensa. O amor, você imagina? E aí? Imagina. Né? A felicidade, consegue? É impossível ser pensado, mas consegue imaginar? Consegue. Você consegue imaginar como é uma pessoa ser feliz. Pô, imagina. Uma pessoa feliz, é assim, e tal. Mas você pensa, a felicidade é isso. Você está pensando em felicidade? Não, cara. É muito mais intuitivo, né? A felicidade. Até porque há graduações aí, né? E níveis aí de vibração para o indivíduo ser feliz, né? Isso aí eu acredito nessas situações. Não tem nada a ver com metafísica não, mas porra, tem até comprovação científica medindo lá em Hertz, né? A escala de Hawkins, por exemplo, você pesquisa aí a escala de Hawkins, mede-se lá a felicidade, a paz, né, do indivíduo, o amor. Inclusive as três estão lá na escala de sentimentos, se eu não me engano, né? As três estão lá na escala de Hawkins em vibrações altas, né? Em vibrações altas. E a intuição? Você não pensa em intuição, cara. Até porque o sistema de cognição da intuição é completamente diferente da experiência e da razão, né? Completamente diferente. Beleza? Tranquilo? A gente vai ver aqui no nosso curso também lá, de grandes questões, a gente vai colocar lá um resumão de intuição, né? Vamos em frente aí. Eu coloquei aqui um pedaço do Hamlet, que é isso aí que vem caindo em prova, cara. Né? Os caras têm pego isso aí, porque não tem muito o que perguntar do não ser. Você já entendeu aí. Né? Até porque não tem questão mesmo. Você pode pesquisar aí, comparação dele, do ser e do não ser, você não encontra quase questão. E o não ser, você não há uma questão aí perdida por aí, não tem. Agora, só que o Hamlet a gente encontra.
Tá? Então, vamos analisar rapidinho o texto, né? Só uma leitura rápida aí pra gente ser ou não ser. Aí, ó, eis a questão. É o que eu falei lá, tá? Uma peça de teatro isso aqui, né? Que é o mais nobre para a alma? Suportar dardos e arremessos do fado sempre adverso? Ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim, tentando resistir-lhes? Morrer? Dormir? Mais nada? Imaginar que o sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne? É a solução para almejar-se? É a solução para almejar-se? Ou seja, só dormir? No dormir está a solução para tudo? É essa a questão? Percebe o caráter existencialista, o caráter, né, metafísico, o caráter de convite do indivíduo à vida? Muito interessante aí, né? Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, é a que bate o ponto. O não sabermos que os sonhos poderá trazer o som da morte, quando ao fim desenrolarmos toda a meada mortal, nos põe suspensos. É essa a ideia que torna verdadeira calamidade a vida assim tão longa. Por quem suportaria? Pois quem suportaria o escárnio e os golpes do mundo, as injustiças dos mais fracos, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as leis amorosas, a implicância dos chefes? Olha só, parece que foi escrito hoje isso, né? O desprezo da inépcia contra o mérito paciente. Né? O desprezo da inépcia contra o mérito paciente. Parece até o burnout hoje, né? Se estivesse em suas mãos, obter o sossego com um punhal. Ou seja, né? Sair para o combate, de alguma forma, sossegar mais. Né? Que fardos levaria nesta vida cansada a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte? Então, né? Enfrentar a vida, né? Que fardos levaria nessa vida cansada a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte? Então ele está mostrando aqui, não tem que esperar muito, né? Que a vida é cansada, né? E de alguma forma há, né, um temor da morte aí pelo Shakespeare. Então percebe aí um lado, né, bem depressivo, né, na sua maneira de escrever. Por isso também o gênio se revela nisso também, pessoal. O gênio se revela nisso, no buraco, né? Bom, que fardo levaria, já vi? Terra a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte. Terra desconhecida, de cujo âmbito jamais ninguém voltou. Ou seja, ele está falando depois da morte, uma terra desconhecida, onde jamais o quê? Ninguém voltou. Essa expressão a gente ouve toda hora, né? É um lugar que ninguém jamais voltou. O Shakespeare já escreveu isso. Percebe por trás disso aqui, pessoal, a expressão, por trás de tudo que a gente está lendo, a expressão angústia. Vou colocar aqui a expressão angústia. A angústia, depois no existencialismo, é trabalhado, veja só, justamente pela liberdade. O cara tem liberdade. Lá em cima, o Shakespeare, ele fala da liberdade. Olha, dormir ou sair para a vida? Né? Ser ou não ser, eis a questão. Ser, ou seja, sair para o combate, ou não ser, se acovardar e ficar aí socado numa cama, né? Dormindo, ou, enfim, ele quis dizer outras coisas, né?
não só dormindo, mas paralisado pelo efeito do medo. Medo de morrer, medo de viver, medo de um monte de coisa. E aí, sai ou não sai? É esse o convite aqui do ato 3, cena 1, lá da peça Hamlet do Shakespeare. Joia? Continuando então a leitura, muito legal, né? Que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos sem buscarmos refúgio noutros males ignorados. De todos faz covardes a consciência. Muito legal, né? Muito legal, um texto difícil, né? Difícil, não de interpretação, mas de leitura. Né? Há traduções bem ruins e essa tradução eu gostei, trouxe aqui pra gente. Bom, aí uma animação aí, espero que funcione, né? Não trave aí o vídeo. Aí responda, enquanto você vai vendo esse vídeo aí, responda: o buraco negro é um não ser? Lá no espaço, buraco negro. Por favor, não entenda buraco negro outra coisa, né? Nem buraco peludo, sacanagem. Bom, enfim, não. Buraco negro é um não ser? E aí, olha o buraco negro lá. Olha lá como é que ele roda, ó. Olha o buracão, hein? Rodando. É um não ser o buraco negro? O que você acha? Ou existe o buraco negro? Existe ou é o nada? Lá no espaço, você já deve ter visto essa porra aí na televisão, cara. Não é possível, né? Ou então você fica o dia inteiro vendo esses videozinhos só no Instagram, você já viu o buraco negro na porra da televisão. Não é possível, né? Porra, professor, a aula hoje tá pica, hein? Tá, porra, já dá o like nessa caralho aí, mano. Já dá o like aí. A aula hoje é não ser, ó. Tá insana a aula. Olha o buraco girando, ó. Olha lá. Tá apaixonado pelo buraco já, né? Olha lá, ó. Tá olhando. Tem mais um vídeo aqui, peraí. Mais um vídeo legal aqui, ó. Enquanto você responde se o buraco negro é ou não ser, bota aí embaixo, escreve aí nos comentários. Escreve aí. Escreve aí. Aqui, ó. Esse aí. Olha outro vídeo bacana aí. Todos os dois aí do Canva, tá? Aí você responde: o mal seria um não ser? Vai respondendo aí. Durante o curso a gente vai trabalhar. Na verdade, essa resposta a gente vai ter lá em grandes questões, tá? Estudando lá o Agostinho e outros, tá? O mal seria... O que você acha, hein? O mal seria um não ser? O mal é um nada? Ou o mal existe? O que você acha, hein? O que você acha? O mal existe? É. E aí? Escreve aí se o mal existe. Se existe, quem criou o mal? Ele se autocriou, criou sozinho, veio da onde o mal? Vai escrevendo o que você quiser aí, beleza? Sem ofender ninguém, sem maltratar ninguém na internet, beleza? Pessoa específica, pegar um nome e escrever aí, não faça isso. Não é? Não maltrate ninguém, não fale mal de ninguém, tá legal? Se você quiser comentar aqui alguma coisa ruim, pode, tá? Que alguém ensinou assim, tal. Bom, com base naquilo que você aprendeu, faça essa questão de concurso. Tá caindo isso aí, ó. O texto lá da peça, nas provas, né? Tá caindo isso aí. Porque não tem muito, o não ser é um estudo muito... anularia qualquer questão, tá? Porque não tem um conceito para isso. Não tem. Anularia qualquer questão. Então eles cobram o não ser dentro aí da peça, bem inteligente aí, né? Ser ou não ser, eis a questão, é uma frase famosa citada por Hamlet, personagem da peça, a tragédia de Hamlet, de Shakespeare. Nesse monólogo, o Hamlet, ele reflete sobre a existência e propósito da vida. E quem escreveu aí, o Breta Cerqueira, né? Associa a temática ao conteúdo levantado, levantando uma questão, uma discussão sobre nossas escolhas e liberdade, elucidando uma das importantes correntes teóricas da filosofia. Diante dos postos e dos conteúdos abordados, a sinale alternativo corresponde à corrente filosófica supracitada. Olha, não estudamos ainda essa corrente, né? Não estudamos ainda essa corrente. Isso aqui, na verdade, todas elas, essas escolas, nós vamos ver na história da filosofia.
Vamos estudar isso aqui na história. Claro que durante o curso já vimos muita coisa, né? Só que os conceitos a gente vai trabalhar na história. E lá eu vou começar pelas escolas, não pelos filósofos. Pelas escolas filosóficas. Porque a maioria estava inserido numa escola. Outros não. Então a gente vai estudar primeiro as escolas, um conceito delas, e depois, tá? Depois, cada um, filósofozinho, resuminho. Porque nós estamos já estudando, né, esses caras dentro do curso, né? Um resuminho dele lá nas escolas. Tranquilo? E aí, cara, ser ou não ser, eis a questão, não há dúvida, né? Não tem nada a ver com idealismo, nem com escolástica, nem com pragmatismo, nem com racionalismo, né? Resposta certa aqui, a existencialismo, e a gente falou isso aqui durante o curso sobre o ser ou não ser, que é uma questão existencial. Beleza? Tranquilo? Mais uma aqui para você. Mais uma questão eu separei. Essa aqui vai envolver lógica agora. Vai envolver lógica agora. Mas, porra, professor, percebe? É outra banca, cara. Vai devagar. Aqui, ó. Aqui é Unicesumar, Universidade Sesumar, tá legal? E aqui é Unesc. É outra faculdade, outra situação. Só que aqui a questão envolveu lógica. Você não aprendeu isso hoje. Mas eu vou ensinar como resolve. Tá legal? Lá no curso de lógica, que depois da metafísica tem aqui a estética, tá legal? Pelo menos é o nosso planejamento, se Deus nos permitir chegar lá, e depois vem a lógica. Lá na lógica você vai sair sabendo isso aqui tranquilo, você vai capinar sentado em cima disso aqui, beleza? Só que agora nós vamos aprender a resolver. Vamos lá então, vamos ver como é que resolve isso aí. Ser ou não ser, eis a questão. Em inglês, vamos lá, hein? Porra, aqui já rolou latim, alemão, agora o inglês, né? Vamos lá. To be or not to be, that is the question. Vamos lá. To be or not to be, that is the question. Ou seja, to be, ser. 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 Or, ou. Not, não. To be, ser. To be, ser. Vou colocar aqui, ó. That is, ou that is. That is the. Is, that is the. That is the. Isto é, né? Eis, eis, eis. Ou isto é a questão, isto é a questão, eis a questão, question, questão, question, questão. Tá aí, ó. To be or not, that is the question. Então, ser ou não ser, eis a questão. Ficou boa aí a tradução? Tranquilo, beleza? O professor não falou assim, ó. Porra. Não fode, porra. Vamos lá. É a famosa frase dita por Hamlet, trazida durante o monólogo da primeira cena do terceiro ato da peça homônima de William Shakespeare. Né? William Shakespeare. Falei bonito? Falei. Agora é Shakespeare. Gostou, compadre? Considerando a proposição ser ou não ser, podemos afirmar que se trata de quê, hein? E aí, é contradição? É tautologia? Tudo é falso? Tudo é verdadeiro? Professor, para mim é contradição. Não, nesse caso aqui não vai ser. Vai ser uma tautologia. Que porra é essa? Não, vamos aprender lá na lógica. Mas calma, cara. Calma aí, porra. Enquanto eu resolvo aqui, tu já dá o like aí, que isso aqui, né? Vou escrever aqui, gente. Olha aqui, ó. Ser... Aqui nesse canto aqui, ó. Rapaz, hoje eu tô cansado, hein? Pega aí, ó, caneta. Ser ou não ser. Eis a questão, não precisa. Tá legal? Isso aqui não interessa, não. É só esse pedaço aqui. Ser ou não ser. Beleza? Colocar aqui embaixo aqui. Ser
ou não ser. Professor, por que não interessa, hein? Depois daqui da reticências. Porque, cara, veja só, já tá... Depois da reticências não há nenhum conectivo na lógica. Os conectores são ou, se então, ou, né? Você vai aprender tudo que é isso, todos os nomes, as nomenclaturas para isso. Tá legal? Então, veja só, já apareceu aqui o conector ou. Lá na lógica, a gente representa o ou por esse símbolozinho aqui, que eu vou colocar aqui em cima. Ó. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Tá legal? Um Vzinho, um chapeuzinho, tá? Virado para cima assim, o ou. Tá? O E, como é que é, professor? Ele é invertido para baixo assim. E o que isso tem a ver, professor? Tem a ver com tabela verdade. É uma coisa que chama lá tabela verdade. Tabela verdade. Tá legal? Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quantas linhas tem a tabela verdade. Linhas vai ser igual a 2 elevado a n. Como assim, pessoal? L linhas, n número de premissas ou número de proposições que compõem o enunciado. Quantas proposições eu tenho aqui no enunciado? Vamos contar, vou te ensinar a contar. O ser é uma proposição. Então aqui, essa proposição, para acompanhar a maioria dos livros aí de lógica, vou chamar de P. Professor, tem que chamar de P? Não, não tem que chamar de P. Você pode chamar de qualquer coisa. A, tem livros que vem A, B, X. Vamos chamar de P, tá legal? Para você, porque o X está em outras coisas lá da lógica, tranquilo? E veja só, não tem o conector separando? Ou tem. O segundo bloco aqui é o, vamos chamar de S, ou R, melhor. S, melhor. Nem S. Q. Pronto. Melhor ainda. P e Q. Se tivesse um terceiro, a gente chamava de R. E um quarto, a gente chamava de S. P e Q. Duas proposições. Número de linhas dessa tabela verdade. Número de linhas, voltando para cá, ó, vai ser igual a 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque eu tenho o P e o Q. O ser está sendo representado pela letra P e o não ser sendo representado pelo Q. Linhas vai ser igual 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 2 vezes 2. Linhas vai ser 4. Como assim linhas, professor? Como assim linhas? Como assim 4? Então vai ficar assim, ó. Na tabela verdade, aqui eu vou construir ela aqui no cantinho, ó. P e Q. Verdadeiro para P. Verdadeiro para falso. Se eu calculei certo, é isso aí. Ó, verdadeiro para P, verdadeiro para falso, é isso aí. A segunda, verdadeiro para P, é uma hipótese, tá? Do primeiro enunciado, do ser verdadeiro e do não ser verdadeiro. Mas eu tenho a hipótese também do ser verdadeiro e o do não ser falso. Mas eu tenho a hipótese também, né, do ser falso e do não ser ser verdadeiro. Mas tenho a hipótese também de, veja só, não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso, eu já estou apagando. Não é nada disso, eu já estou apagando. Agora é aqui, ó. Pera aí, calma, rapaz. Você não tá com pressa. Não é possível. Ao invés de quê? Nós vamos chamar de... Olha só. Gente, presta atenção. Ser ou não ser. O que é o não ser? É o não P. É a negação do P. Agora sim. Tá legal? Agora sim. Ser ou não ser. Tem que estar ao vivo. Não tem corte não, cara. Essa porra aqui toda é construída ao vivo.
Tranquilo? Então nós vamos representar o ser, que é a primeira proposição, com P, e a segunda proposição, não ser, nós vamos representar. Professor, aqui é metafísica, metafísica misturado com inglês, com direito e também a porra toda. Você já sentiu como é que é desde o começo. Tranquilo? Beleza? Agora nós estamos com um pouquinho de lógica. O ser, veja, quando eu digo assim, ser, como é que eu nego isso? Eu coloco a cantoneira, ou o tio, ou a expressão não antes do verbo. Né? Então não é, não ser. Não ser. Aqui a cantoneira, ou tio, representando esse sinal aqui. Lá você vai aprender isso tudo. Tá legal? Então aqui é não ser. Número de linhas na tabela verdade, agora sim, é 2 elevado ao quê? A n. Gente, linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. Tranquilo? Beleza? Número de linhas da tabela verdade vai ser 2. Ah, professor, estou entendendo. Por que o 1, hein, professor? Porque só tem o P, cara. Não P, P. Não P, P. Só tem um, que é o P. Então, 2, essa é uma fórmula. Você vai aprender lá, a fórmula para calcular o número de linhas da tabela verdade. É 2 elevado a N. Lá você vai calcular também o número de tabelas. Bom, se eu tenho 2 linhas na tabela verdade, e a tabela verdade, então vou colocar aqui, ó, a tabela verdade aqui, ó. Uma tabela verdade com 2 linhas. Tabela verdade, do ser e não ser. Tranquilo? Aqui nós estamos montando a tabela verdade do ser e não ser. Eu tenho P de um lado, tabela verdade, e não P do outro. Beleza? Tranquilo? Quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Já vimos aqui, ó, 2. Porque, veja só, o P, ou seja, o ser, pode ser que ele seja verdadeiro. Mas pode ser que o não ser seja... Pode ser que o não ser também seja o quê? Algo o quê? Verdadeiro. Pode ou não pode? Pode. Perdão, cacete. Rapaz, hoje eu tô... Ser, cacete. Verdadeiro. O não ser só pode ser o quê? Falso. P, se o P, a hipótese dele for falso, o não P é a negação de falso. A negação de falso vai ser o quê? Verdadeiro. Joia? Então presta atenção. P, se o ser for verdadeiro, o não P vai ser o quê? Falso. A negação dele é falso. Na segunda linha da tabela verdade, por isso que a tabela verdade tem 2 linhas. Na segunda linha, uma linha, 2 linhas. Tranquilo? Na segunda linha da tabela verdade, eu tenho a hipótese do ser falso. O não ser vai ser o quê? Verdadeiro. Ah, professor, estou entendendo. Pô, e onde que o senhor quer chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Eu já vou mostrar aqui para você, cara. Eu já vou mostrar aqui para você. Deixa eu reduzir aqui o tamanho aqui para encaixar. Que eu tô ligado, mano. Eu tô ligado, né? Tô ligado aqui que tem uma parada aqui para resolver aqui, ó. Diminuir o tamanho. Vou alongar um pouquinho mais aqui para terminar essa continha. Porque agora nós vamos fazer essa continha aqui, ó. P ou não P. P ou não P. Tranquilo? Beleza? P ou não P. Como é que eu resolvo a continha quando eu tenho conector? Olha ele aqui, ó. Quando eu tenho conector ou, isso aqui chama ou, tá? Quando eu tenho esse ou inclusivo, tá? Ele é inclusivo. Quando eu tenho, hein? Como eu resolvo, hein? Veja só, P ou não P, eu resolvo assim. Quando qualquer uma das proposições envolvidas forem verdadeiras, no caso das 2 proposições, qualquer uma das 2 proposições forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. Então basta eu encontrar uma verdadeira. O resultado, se estiver ligado pelo ou, não é ser ou,
não ser, aqui em cima, ó, ser ou não ser, se estiver ligado pelo ou, o resultado vai ser verdadeiro. E é o que está acontecendo aqui, ó. Ser, aqui, ó, na tabela verdade, ser ou não ser. Verdade ou falso. Verdade aqui na tabela, aqui, ó, na linha. Verdade ou falso. Porra, mas tem uma verdade, então aqui é verdade. Aqui é verdadeiro. Olha isso aqui agora, ó, para a linha de baixo aqui, que só tem duas linhas. Falso ou verdadeiro. Basta uma verdadeira. Essa é a regra. Então vai encontrar o que aqui? Verdadeiro. Porra, professor, tô entendendo. Tá acontecendo aqui uma parada, professor. Tudo aqui na tabela, na resolução, foi verdadeiro. Quando todas as linhas da tabela verdade, quando todas as linhas de uma tabela verdade, no final, são verdadeiras, você encontra uma situação que, na lógica, chama tautologia. Se todas forem falsas, professor, se todas forem falsas, é a contradição. Professor, e se tiver concatenado, né? Se tiver só uma falsa e tudo verdadeiro, ou tudo falso e uma verdadeira? E aí você tem a contingência. É outra coisa. Nós vamos estudar isso tudo lá. Tranquilo? Beleza? Pô, agora desenrolou. Pera aí, calma, vamos lá. Agora você consegue responder. Ser ou não ser, eis a questão para a lógica. O que é, hein? Uma tautologia. Por que uma tautologia? Porque todas as linhas da tabela verdade são deu verdadeiro, pois tem valor lógico sempre o quê? Verdadeiro. Ele mesmo já respondeu. Resposta certa, letra C de casa. Legal? Tranquilo? Você pensou que eu ia errar ali, né? Não, meu amigo, eu ia errar nada. Olha aqui, ó. Tá aqui o mini curso de português aqui te esperando, hein? Mini curso de português para concurso. Léo aí, ó. Mini curso de matemática, grupo de estudos, tá lá na bio do Instagram. Ou também manda um zap aí pra mim que eu te encaminho o link, tá? Mini curso de Estatuto da Criança e Adolescente, mini curso de Conhecimento Pedagógico, mini curso de Educação na Constituição e Caveirão da Polícia. É uma coletânea de aulas, tá legal? Várias aulas de constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais, né? De direito ali, tá? Português e matemática tem também, para você se preparar para concurso policial. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó. Aqui estão as nossas apostilas e é com essa imagem. Antes dela eu vou pedir, se você não deu like aí, né, vai dando like, deu um monte de obra para preparar essa aula, né, não ser, viu, comparativo de autores, para construir isso aqui, cara, não foi brinquedo não, tá legal? Não foi brinquedo não. Então se quiser contribuir com o canal também pode, tranquilo, manda o Pix aí, ó, tá legal? E aí as nossas apostilas, a gente vai se despedindo com essa imagem, convidando você a adquirir todos os nossos materiais. Valeu? Um abraço a todos, fique com Deus, te aguardo no próximo encontro então, se Deus assim nos permitir, porque foi muito bom, né, ter você aqui. E em primeiro lugar vamos agradecer a nossa gratidão a Deus por ter chegado até esse momento, até essa aula, até essa evolução do nosso curso. Valeu? Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.